Mais uma vez, boa noite. Vamos para mais uma aula de elementos de máquinas 1. Nessa aula, nós iremos falar sobre correias, transmissão por correias. Como dimensionar uma correia para uma transmissão, tá? Bom, vamos falar um pouquinho sobre correias planas, correias em V, sua utilização e depois o dimensionamento, que é bem chatinho, tá? De correias em V. Bom, as correias planas. Uma potência máxima que elas transmitem é de 1.600 kW ou 200 cavalos. Rotação máxima, 18.000 RPM, ok? A força inicial máxima, 5.000 kgf, né? Velocidade inicial, 90 metros por segundo. Distância de centro a centro, no máximo 12 metros. A relação de transmissão ideal é até 1:5 e a máxima é até 1:10. Já as correias em V, elas têm uma potência um pouco menor, de 1.100 kW. Uma velocidade tangencial também menor. Entretanto, ela consegue atingir maiores relação de transmissão. Tem 1:8 e 1:15. O rendimento para esse tipo de transmissão, ele está variando geralmente entre 95% e 98%. Ok? As correias planas, elas podem ser utilizadas tanto em árvores paralelas quanto reversas. Já as correias em V, somente em árvores paralelas, tá? Bom, só para a gente ter um exemplo aí, né? Você tem árvores paralelas e aqui você tem uma árvore reversa, né? Nas árvores paralelas, você pode usar tanto a correia plana quanto a correia em V. Nas árvores reversas, só as correias em V, só as correias planas. As correias em V não permitem esse tipo de trabalho, tá? Somente as correias planas. E aí, vamos pensar nos dimensionamentos da transmissão por correia em V. Quais são os dados necessários? Tipo do motor, potência do motor, rotação do motor, né? Tipo da máquina ou equipamento que vai ser utilizado, a rotação dessa máquina ou equipamento, até porque você tem que ter as duas rotações para você definir sua relação de transmissão. A distância entre os centros e o tempo de trabalho diário da máquina, ok? Bom, o primeiro valor, a primeira coisa que você vai pensar é a potência projetada, tá? Qual deve ser a potência projetada da correia? Essa potência é a potência do motor vezes um fator de serviço adimensional. Bom, o que é esse fator de serviço? Você tem, e aí esse fator de serviço, de acordo com essa tabela, ela depende de vários fatores. Como se o serviço é intermitente, que é de 3 a 5 horas diárias, normal, de 8 a 10 horas, ou contínuo, acima de 16 horas diárias. E depende também se os motores são corrente alternada, corrente contínua, estão estacionários. E aí você tem que procurar aqui em cima a máquina condutora, qual é o motor e qual é o seu subtipo, ok? Aqui o serviço, e aqui essa tabela é grandona, tá, gente? Eu coloquei só uma linha aqui e fui colocando uma linha em cada slide, porque não cabe a tabela na vertical. Mas eu fiz um PDF, para vocês não terem que ficar consultando no livro, eu fiz um PDF só com as tabelas. Tem que achar ele e eu vou mandar para vocês, tá? Esse PDF está com todas as tabelas, mas é bem fácil para ler, em qualidade boa. Bom, então o fator de serviço você vai definir de acordo com o serviço em si, o motor. O que significa esse fator de serviço? Por exemplo, se eu tenho um motor de 10 cavalos, ou de 10 cavalos, né? Então, o que acontece?
Se eu tenho uma situação aqui de um fator de serviço 1.3, significa que a minha correia ela tem que ser projetada para suportar 1,3 cavalos, embora o motor seja 10 cavalos. Então a potência ela sempre vai ser maior. Sempre vai ser maior que sempre vai ser maior que a potência do motor, exceto para esse caso quando é 1, que é alguns poucos casos que é 1, né? Tá vendo? O único caso que é 1 são agitadores para líquidos, ventiladores exaustores, bombas centrífugas, compressores, ventiladores até 10 cavalos e transportadores de carga leve que trabalham de 3 a 5 horas por dia e que tem um motor desse tipo. Beleza? Só vai ser uma correia assim se for esse motor. Então, é bem assim, bem tranquilo, né? A maioria vai ter uma potência projetada maior que a potência do motor. E tem situações que essa potência projetada, ela chega a 1.8, esse fator de serviço. Ou seja, se o motor é de 10 cavalos, a potência ela vai ter que ser para 18 cavalos. Ok? Tem umas regras também, né? O fator de serviço deverá ser aplicado sobre o valor para regime contínuo. Subtrai 0,2 com um fator mínimo de 1 quando se tratar de classificação máxima intermitente. Recomenda-se o uso de um fator de segurança de 2 para equipamentos sujeitos a sufocações e afogadiços. É só umas recomendações, tá? Bom, então esse primeiro ponto é a potência projetada. Quando você tem a potência projetada e você tem a rotação do eixo mais rápido, você já consegue definir qual é o perfil de correias que você vai trabalhar. Basta ter a potência projetada em cavalo vapor e a rotação do eixo mais rápido. E aí você vai ligar os dois pontos, e vai encontrar o seu perfil. Lembrando que nós temos as correias Super HC, que são do tipo 3V, 5V e 8V, e também temos as correias High Power 2 ou High Power 2, que são dos tipos A, B, C, D e E. Professor, qual correia que eu vou escolher? Eu vou escolher a Super HC ou a High Power 2? Nenhuma das duas. Quem vai te determinar isso é o seu exercício, é o seu problema. É como se você tivesse uma situação de área industrial que você tem que escolher uma correia daquele catálogo, porque aquele catálogo é o catálogo que a empresa compra, é o catálogo que a empresa adota. Então, assim, tem essas questões, tá? Você vai ter que ou vai usar um gráfico ou vai usar o outro, ok? Ah, eu posso pedir no exercício os dois, beleza. Então você vai fazer dois dimensionamentos. Eu falo, se for Repower 2, é essa correia, e se for Super HC, é essa correia. Mas são duas coisas distintas, é como se fossem fabricantes diferentes. Então até agora só calculamos mesmo a potência projetada, né? E aí definimos o tipo da correia. É o primeiro passo do dimensionamento. Potência projetada, tipo da correia, perfil da correia. E depois eu vou dimensionar os diâmetros das polias. Por meio das tabelas 2 e 3, determina esse diâmetro menor em função da polia da potência do motor e da rotação do eixo mais rápido, segundo a norma NEMA. Então, assim, com essa tabela 2 e 3, a tabela 2 vale para Super HC e a 3 vale para Repower 2. Lembrando que essa tabela é uma só, tá, gente? Novamente, a tabela 2 é uma só. Eu que dividi ela para caber no slide, tá? Dividi em 3 partes. E a tabela 2 eu dividi em duas, e a 3 eu dividi em 2 partes. Então, assim, aí vai pegar a potência do motor, a rotação do motor, né? Se for um motor de 50 ciclos, a de baixo, tá? Asterisco, rotação para motor de 50 ciclos.
Se for de 60 ciclos, que é o nosso caso, da nossa energia aqui no Brasil, 60 ciclos é aqueles 60 Hz que tem na placa de ativação do motor, que eu já até falei sobre isso nas aulas anteriores, tá? Geralmente esse tipo de corrente elétrica é mais utilizado em outros países aqui da América do Sul, como por exemplo o Uruguai. O Uruguai eu tenho certeza que usa energia com 50 Hz. Então os motores lá eles têm que ser com 50 Hz. Aqui no Brasil já é 60 Hz, ok? E aí, essa tabela, ela vai mostrar qual é o diâmetro mínimo recomendado para correr Super HC. O diâmetro mínimo de acordo com a rotação do motor e de acordo com a potência do motor. E essa potência é a do motor, não é a potência projetada que nós já achamos. Então, você tem isso para a tabela 2, correr Super HC, e também para a tabela 3, correias das correias Repower 2. Bom, e aí você vai pegar esse diâmetro da polia que você achou e vai multiplicar por 25,4. Por quê? Porque o diâmetro está em polegadas, você gastou ele em milímetros. Beleza? Achou o diâmetro menor. E qual é o diâmetro maior? O diâmetro maior é o Dzinho vezes o I, que é a relação de transmissão. Ok? Então, a relação de transmissão ela vai ser dada em alguma circunstância. Por exemplo, quando a gente fala aqui dos dados que são necessários para fazer o dimensionamento das transmissões por correio, você percebe que não tem nesses dados a questão da relação de transmissão. Porém, você tem no item 5 a rotação da máquina e no item 3 a rotação do motor. Se você tem a rotação que a máquina deve girar e a rotação do motor, que já é um dado do próprio fabricante de placa de ativação do motor, então você consegue, com esses dois valores, dividindo o maior pelo menor, você vai ter a sua relação de transmissão, ok? E aí, com essa relação de transmissão, com esse diâmetro mínimo, você vai dimensionar o diâmetro máximo, tá? Elementos de máquinas 1 é só receita de bolo, é seguir passo a passo mesmo, ok? Então aqui a gente consegue definir o diâmetro máximo, com base no diâmetro mínimo e também na sua relação de transmissão. Continuando, aqui como a gente falou, a relação de transmissão é o N maior pelo N menor, é a rotação maior pela rotação menor. Lembrando que nós estamos tratando de uma transmissão de correias entre duas polias, tá bom? E lembrando que sempre o valor da relação de transmissão ele vai ser maior que 1, tá? Então assim, eu não vou tomar como referência o diâmetro da polia do motor com o diâmetro da polia da máquina. Tem situações, né? A maioria dos casos, na verdade, a maioria dos casos é geralmente uma relação de redução, onde o motor ele entra com uma velocidade muito alta e um torque, e essa velocidade é reduzida, o torque é aumentado, né? Mas a velocidade é reduzida. Geralmente é o que acontece, mas pode acontecer em alguma determinada situação de eu querer ter uma relação de ampliação de velocidade. E aí eu não vou conseguir fazer mais a rotação do motor pela rotação da máquina. Muito pelo contrário, eu tenho que fazer sempre a maior pela menor. A maior pela menor. E aqui ele chega até numa fórmula já que não envolve a relação de transmissão. Envolve diretamente o diâmetro maior é igual ao diâmetro menor vezes a rotação maior dividida pela rotação menor. É a fórmula que vocês encontram aqui no slide de vocês. Ok? Em que Dzão é o diâmetro da polia maior, Dzinho o diâmetro da polia menor, o N maior é a maior rotação e o N menor é a menor rotação. E aí, por fim, você consegue achar
qual é o comprimento das correias. O comprimento das correias, ele é igual a 2C mais 1,57 D mais D mais D menos D ao quadrado sobre 4C. Ok? Ou seja, você vai definir o comprimento da sua correia baseado na distância entre centros que você já tinha, na distância entre centros que você já tinha e nos diâmetros, né? Isso é forma nada mais é do que pegou, fez um Pitágoras maluco, achou o comprimento da correia em função dos valores e fez essa conta aí, tá? Não tem muito segredo para essa conta não. Esse é o comprimento das correias, ok? Beleza, é o comprimento das correias. E agora, o que eu vou fazer? Bom, nesse ponto, até aqui que eu já defini, até aqui, já defini os dois diâmetros das polias, já defini o tipo da correia, o tipo, né? Se é 3V, 5V, 7V, ou se é 1, 2, 3, 4, 5 da R-Power 2, ok? Definir a correia, né? Qual é o tipo, e definir o comprimento. Ou seja, já definir a correia certinho, qual é a correia que eu vou comprar, né? E o comprimento. Só que aí, será que esse comprimento que eu já defini, será que esse comprimento eu vou achar ele lá na casa das borrachas? Eu vou achar ele no meu fornecedor, vou ligar para a Flex, sei lá quem vende aqui na Cruz. Ah, eu quero uma correia tal, R-Power 2, do tipo C, mas eu quero ela com 942,5 milímetros. O cara vai falar que não tem. Porque isso já é coisa de catálogo. Tem os seus valores definidos. Então, o que acontece? Existe o catálogo que fala sobre o comprimento dessas correias, tanto para as correias Super HC, tanto para as correias que eu acabei não colocando, tanto para as correias de Power 2, né? Então, o que acontece? Quando você calcula o comprimento aqui, mas não acha nessa tabela, você tem que pegar um próximo, o comprimento um pouco por mais próximo que tiver, e a partir desse comprimento mais próximo, você vai fazer um ajuste. Você vai fazer um ajuste nessa distância entre centros, tá? Então, o que acontece? Essa distância ajustada, ela vai ser igual ao comprimento de ajuste, menos o H, que é o fator de correção, tabela 6, D menos D, sobre 2. Só que quem é esse é, comprimento de ajuste? É o comprimento que não está em contato com as polias. Ele colocou aqui qual é? Que é igual a LC menos 1,57 D mais D. E a distância de centros? Ela pode ser admitida na concepção do projeto. Ela é igual a 3D mais D sobre 2. Essa aqui é a distância mínima entre centros, ok? E aí, definindo esses valores, e aqui é também a questão da RIPAR 2, e aqui é o H, é o fator de correção dessa distância. Você vai ter que definir. Depois que definiu tudo isso, consegue voltar nessa primeira fórmula e falar qual é a sua distância ajustada entre centros, tá? Qual é a distância ajustada? Com base no LA, que é o comprimento de ajuste, você define por isso aqui, né? E com base no H, que é definido na tabela 6, ok? Os dois primeiros para depois botar nessa forma e jogar aqui. Tá? E o LA se define com base no LC. Bom, e aí a gente chega nessa parte, né? Então, quando chega aqui,
nesse ponto, você definiu a correia, definiu o comprimento e já definiu o ajuste da distância de centro. Até aqui foi tudo definido. Beleza? Então, qual é o próximo passo? O próximo passo agora é você definir se essa correia é capaz de fazer a transmissão, tá? Então, você tem a fórmula PPC, que é a capacidade de transmissão de potência por correia, é igual a potência básica mais a potência adicional, vezes o fator de correção do comprimento mais o fator de correção do arco de contato. Como que é isso? E aí é uma tabela gigantesca, tá? Gigantesca. Tem essa tabela para Repower perfil A, para Repower perfil B, para Repower perfil C, para Repower perfil D, para Repower perfil E. E tem para Super HC 3V, para Super HC 8V e 5V. Tem um monte de tabela aqui só para esse camarada aqui. Ok? E aqui, potência básica. Você tem aqui, ó. Você vai pegar a potência da correia, ok? Potência da correia. Você vai definir ela por aqui. Como você vai definir essa potência por correia? Você vai pegar o RPM do eixo, e vai procurar ele em relação ao diâmetro das polias menores. Pode estar aqui esse diâmetro, já em milímetros. Ok? Então aqui você vai achar a potência dentro desse campo. E aqui no lado direito, você vai achar a relação de velocidade, que é o I. Né? Aí você vai pegar o I e vai procurar aqui, de acordo com o que você já tinha daqui, e vai ter uma potência adicional, né, em cavalo. E aqui você vai definir tudo, ok? Uma tabela para cada tipo de correia. E por fim, o fator de correção do comprimento. Ali era a potência adicional e a básica, agora o fator de correção do comprimento, né? E aí é a referência da correia, tá? Qual é a correia? É essa, então esse é o fator de correção. E por aí vai. Isso para as correias Super HC e para as correias Repower 2. Pega o tipo da correia que você já tinha escolhido antes e procura o seu fator de correção. E depois o fator de correção do arco de contato. Faz essa continha e procura aqui no fator de arco, no arco de contato. Se não tiver aqui, tem que fazer o quê? Interpolação. Ok? Interpolação. E aí você vai achar o valor do FCAC. E aí, aí você vai ter tudo o que você precisa para fazer essa conta aqui. Potência básica, potência adicional, né? Potência básica, potência adicional, FCC e FCAC. Você vai ter todos esses valores que você precisa para fazer essa conta, ok? Então, o que acontece? Depois que você definiu qual é o que eu estava falando, depois que você definiu, então deixa eu só... Depois que você definiu qual é a capacidade de transmissão por correias, cada correia tem a capacidade de transmitir essa determinada potência, o que você vai fazer? Você vai pegar e dividir a potência projetada pela potência por correia. E aí, com isso, você vai definir qual é a quantidade de correias que você precisa para a sua transmissão. Ok? Pode dar 2, 3, 4, 5. É a quantidade necessária para a sua transmissão. E aí, depois desse ponto, aí você calcula a velocidade periférica da correia, isso aí já é um valorzinho, já é um valor que a gente trabalha com aqueles dados que a gente aprendeu na primeira aula, né? E depois você vai achar o arco de contato em radiano.
né? Esse arco irradiano é igual a π sobre 180 vezes o ângulo o ângulo de abraçamento em graus. Como que eu acho esse ângulo de abraçamento? Em graus. Deixa eu ver se tem a forma do ângulo de abraçamento aqui. Não tem a forma do ângulo de abraçamento em graus. Depois que você calcular esse ângulo de abraçamento, ok? Depois eu passo para vocês a informação. Aí já vem a parte do material das polias. Qual é o material? E aí vai ter o coeficiente de atrito, correia, polia. E a gente entra na parte de esforços nas transmissões, ok? Momento torsor, 30P sobre πn, aquela mesma fórmula. Vai calcular esse momento torsor para as duas polias. Como o momento torsor se divide pelo raio, baixar a força tangencial. Essa força tangencial é igual para todos os casos. E aí você tem a força motriz e a força resistiva, onde a razão das duas é igual a E exponencial de μ vezes alfa radiano. Quem é μ? μ é o coeficiente de atrito e alfa radiano é o ângulo de contato em graus, em radiano, no caso, abraçamento. E por fim, F1 menos F2 é igual a FT. Repara que isso vai virar um sistema, né? FT você tem, esse cara você tem, mas não tem nem F1 nem F2. Então, com esses dois camaradas aqui, essas duas equações, você consegue chegar no F1 e F2, né? Onde o F1 é a força motriz, o F2 é a força resistiva, tá? E qual é a força resultante total? F é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado mais 2F1 F2 vezes cosseno de alfa, que é o ângulo de abraçamento. Ok? Então, assim, aqui termina a parte de dimensionamento. É lógico, né, que tem nessa aula um exercício resolvido. E nós vamos acompanhar a resolução desse exercício. E com essa resolução a gente vai conseguir entender melhor como funciona o dimensionamento de uma correia. Beleza? Bom, o que acontece? Então, vamos prosseguir com esse dimensionamento. Só uma coisinha, né? Como instalar correias em V? Um jogo de novo de correias tem que ser do mesmo fabricante. Retire o óleo e a graxa das polias. Retire a ferrugem e qualquer aspereza. Solte a regulagem até poder colocar as correias nos canais sem forçá-las. Tensione-as até que sejam bem ajustadas. O uso de ferramentas na colocação, além de perigoso, danifica as correias. Okay? Então não é o ideal. O alinhamento da polia dos eixos, quando necessário, deve ser feito. Por que o quando necessário? Porque tem correias que são planas que não estão alinhados, né? Então, quando necessário, tem que estar alinhadinho. Correia em V, então, aqui está falando só de correia em V, né? Desculpa, só de correia em V. Correia plana é diferente. Verifique os rolamentos da lubrificação, ok? Deixe espaço suficiente para o funcionamento da transmissão, tá? E funcione a transmissão na velocidade máxima e tensione até que o lado oposto da tração fique ligeiramente arqueado. Transmissões verticais, transmissões com centro de distância muito curtos e transmissões para cargas de choque devem operar mais tensionadas do que outros tipos. Não use lubrificante nas correias. Deixe as correias funcionarem durante várias horas até adaptarem aos canais das polias e tensione-as novamente. Ok? Vamos uma casinha mesmo. E agora vamos fazer essa questãozinha. Vamos fazer essa questãozinha para a gente trabalhar aí essas questões. Na verdade já está pronta, né? É um resolvido. A gente vai acompanhar a resolução dele para entender como funciona. Bom, o compressor de ar da figura é do tipo pistão.
é do tipo pistão. Gira com rotação. MC é igual a 810 RPM, tá? Rotação do compressor. E é acionado por um motor elétrico de corrente alternada de indução assíncrono trifásico com potência P igual a 1 cavalo, 0,7355 kW. E rotação de 1730 RPM, sendo a distância entre centros igual a 600 milímetros. Então você percebe que ele foi até rico em detalhes, em relação à transmissão, né? E aí o que ele fala? Considerar um serviço normal, de 8 a 10 horas por dia. Primeira consideração que ele pede para fazer. E a segunda consideração é que ele quer usar o Correias Repower 2 e que o coeficiente de atrito da correia com a polia é de 0,25. E aí pede para você determinar o número e a referência das correias necessárias para a transmissão. E ele também pede para você determinar os esforços atuantes na transmissão, que seria o F1, que é a força motriz, o F2, que é a força resistiva, e o F, que é a força resultante. Ok? Então, assim, vamos ver que é só uma receitinha de bolo mesmo, tá? Só uma receitinha de bolo mesmo, que a gente tem que só seguir o passo a passo, com calma, um ponto atrás do outro, e a gente consegue resolver. Bom, primeiro, o que ele fez? Primeiro ponto, potência projetada, que é a potência do motor, vezes o fator de serviço. Qual é o fator de serviço? Vamos voltar na tabela, para a gente achar esse fator de serviço. Vou até fazer um negócio diferente aqui. Eu vou até jogar um slide aqui a mais, com a tabela, para a gente poder ficar assim bem inteirado com as coisas. Pessoal de tabela por aqui, fator de serviço. Ele fala que é o quê? Ele fala, vamos procurar aqui. Ele fala que é o motor, né? Deixa eu olhar o slide 8 ó. Ele fala que é um motor elétrico de corrente alternada de indução, assíncrono, trifásico e é usado no compressor de ar, ok? Então aqui, ó, vamos aqui na tabela. Ó, motor. Aqui tem os motores síncronos, ok? Só que ele falou que é assíncrono, trifásico, então tá aqui, ó. Já sei que o motor tá nesse meio aqui, ó. Motor de corrente alternada e trifásico. Não é o que ele tinha? Alternado e trifásico? Só que tá aqui, né? Então eu sei que tá nesse ponto. E é serviço normal, 1 a 10 horas. Agora é só procurar qual é o camarada que é utilizado. Compressores de pistão, tá vendo? Na segunda linha da tabela, porque a tabela está modificada para o slide. Então, ó, essa aqui seria um camarada. Essa que seria a tabela que foi utilizada. Ok? Depois eu vou, ou vocês olhem no livro, ou eu mostro para vocês também como é a tabela real. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Eu fiz essas tabelas todas. Não, não foi essa aqui não. Isso foi aqui. Aqui, ó. Fiz um arquivo todinho com essa tabela. Manipulei uma por uma no Paint, deu um trabalho miserável. Mas olha como ficou. Essa tabela é assim, tá vendo? A tabela aqui, ela é na vertical assim, ó. Tá? Uma folha só. Então aqui, o que a gente fez? A gente sabe que é esse cara aqui. Aí a gente sabe que é 8 a 10 horas de área. Aí procurou aqui compressor de pistão. Ligou, chegou no 1,5.
Beleza? Chegou no 1,5. Até colocar aqui. Demais. A gente poder trabalhar legal, deixar bem bonitinho lá para a gente entender bem quando você for reolhar esse slide para poder refazer alguma coisa. O computador está bem lento. E travou tudo. Calma aí, que tá dando meio travado aqui. Só um instantinho. Tabela de fatura de serviço, tá aqui. Cortar onde a gente deseja cortar. Tá pro slide. Jogar a tabela todinha pro slide aqui. Beleza? Aqui, o que acontece? Só voltando aqui no exercício. Bom, recapitulando, ele falou que é um compressor tipo pistão, normal, motor CA de indução, né? E até falou trifásico no exercício. Então, juntando todas as informações que foram dadas, eu tenho a seguinte situação. Eu tenho que é o motor AC ou CA, né? Motor CA de indução, trifásico, ou seja, está nesse campo. Serviço normal, está aqui. E aqui eu tenho que é um compressor de pistão. Então, eu vou ligar esse camarada com esse camarada. Cheguei no fator de atrito de 1,5. E aí, depois que ele fez perfil da correia, ele define que a correia é o perfil A. Porque ele pegou que a polia menor, né, a rotação da polia menor, tá? A rotação da polia motora é 1730 e a potência projetada é 1,5. Então jogou aqui, ó, 1,5, 1730 ligou, deu que é a polia A, bem longe de ser uma B. E daqui ele continuou. Daqui ele continuou. O diâmetro da polia motora é determinado em função da potência do motor e da rotação da árvore mais rápida. Na tabela 19 seguinte. Para a potência do motor, 1 cavalo e rotação 730, encontre na página 58 do livro, né, esse diâmetro mínimo. Tá? Deixa eu ver se foi aqui. Não. Só voltando na tabela 19, deixa eu ver, acho que mais ou menos 15. Deixa eu ver se é isso. Tá, aqui, ó. Ele mesmo, desculpa. Tabela 3. O que ele fala? Ó, 51. Eu tenho que é 1 cavalo e rotação 1730. Quando eu vou aqui, ó, 1 cavalo, rotação 1730, que está muito próximo de 1750, você encontra uma
você encontra uma rotação de... Você encontra um diâmetro mínimo de 2,2. Foi o que ele encontrou. Ok? Então, para não ficar assim perdido, vou deixar aqui um slidezinho depois. Tá bem assim legal. Então, ó, que ele encontrou aqui. Usou essa tabela 3. Potência do motor, um cavalo. 1730 muito próximo de 1750. Vê que varia muito. Então, se está próximo, você pode considerar. Não precisa interpolar, não. Uniu. Chega no valor de 2,2. Foi como ele achou esse valor aqui. 2,2, que é aproximadamente 56 milímetros. Ok? 56 milímetros. E aí, como o diâmetro mínimo recomendado para esse tipo de correia é 65 milímetros, então esse será o diâmetro menor. Como assim? Se você pegar na tabela da correia, que é essa, né? Repower 2. Repower 2. Não foi assim. Esses aqui são os comprimentos. Deixa eu ver onde que ele tirou. Diâmetro mínimo. Deixa eu só procurar lá rapidinho. Diâmetro mínimo 2,2. Esse 6,65 quebrou. Então a gente tirou esse 6,65 aqui. E aí o diâmetro mínimo ficou 65 milímetros, tá? Por causa da correia em si, é uma outra tabela da correia, depois a gente vai dar. E aí, sabe que esse diâmetro é menor. Para achar o diâmetro maior, ele achou a relação de transmissão, dividindo a rotação maior pela menor, depois multiplicou. Chegou no 138,34 e fixou 140 milímetros. Então aqui ele definiu diâmetro interno e diâmetro externo já. Se ele tem diâmetro interno e externo e distância de 700, ele calculou o comprimento da correia, 1.524 milímetros. Tá? E aí na tabela 5, que é essa tabela, ele vem aqui, ó, 1.524 milímetros. Não tem. Tem quem? 1.555 milímetros, né? Que é o perfil A que eu quero. Então a correia, qual é a referência dela? É a referência A60, 61,3 polegadas e 1.555 milímetros, né? Então foi o que ele fez. Definiu a correia como A60 e definiu o LC como 1.555 milímetros. Ok? Aí aqui, vamos ajustar esse 600. LA é igual a LC menos 1,7 D mais D. Tem todos os valores. Jogou, achou que o LA é 1.233 milímetros. E aí pega o fator H de correção, tabela 6. Quanto é o H? D menos D sobre LA é 0,06. Já tem aqui direto, 0,06, fator H 0,03. Então o fator H é 0,03. Foi o que ele fez. E aí agora a capacidade de transmissão, né? Por meio da tabela 7, obtém que o PB é 0,73 e o PA é 0,33. Ok? Da onde a gente tirou esses valores? Vamos lá na tabela 7. A tabela 7 está aqui. Repower 2, tipo A. Então ele pegou aqui, ó. Daqui foi que ele tirou os 65 milímetros, tá, galera? Dessa tabela aqui, da 7, que é o diâmetro mínimo para correr Repower 2. Polido. Aí pega esse 65, ok? E pegou que o RPM do motor mais rápido é 1730, e aí chegou nesse, arredondou aqui, e chegou nesse cara aqui, ó, 0,73 com a potência básica. A potência adicional, ele pegou a relação de transmissão. A relação de transmissão tinha dado, acho que era 1,15, não lembro, 2 ponto alguma coisa, né?
ou seja, 1,49 em diante, e pegou a outra rotação também aqui, ó. Aí foi, uniu os dois pontos, chegou que a potência adicional é igual a 0,33. E assim ele fez, né? Vou manter aqui esse cara, copiar esse slide 28. Vou lá no nosso mencionamento. Foi o que ele fez aqui, né? Beleza. Então, vamos continuar aqui. Então, aqui ele fez o quê? Ele também tem que trabalhar com o fator de correção. Qual é o fator de correção de comprimento dessa correia? Eu tenho que pegar as tabelas 16 e 17, né? A tabela 16 me diz o quê? Que para essa correia A60 já previamente determinada, o fator de correção é 0,97. Para o D menos D igual a 0,06, que foi o valor que ele encontrou, foi 0,06? Não, desculpa, foi 0,12. Me confundi. Aqui deu 0,12. E aí qual o valor que vai... tá. O arco de contato já vem direto aqui, tá, galera? O ângulo de contato em graus. Você não calcula não, ele é tabelado na tabela 17. Então aqui, 0,12. Aqui você tem que determinar o valor do ângulo de contato, né, do ângulo em graus. E aqui do seu fator FCAC. E aí faz isso por interpolação, ok? Então, por interpolação, ele determinou que esse ângulo, cadê? Aí por interpolação, ele chega que o ângulo, o FCAC é 0,896, tá? E chega também que o ângulo, ele trouxe aqui no final depois a informação do ângulo, ele vale, esse 173 também foi fruto de interpolação. Vamos fazer essa interpolação para a gente lembrar? Como que faz aqui? 0,12 menos 0,10, ok? Está para 0,20 menos 0,10, assim como alfa menos 1,69 está para 1,74 menos 1,69. E aí, quando você faz essa conta, você tem 0,12 menos 0,10 dividido por 0,2 vezes 5. Aqui eu errei. Aqui, só corrigir aqui essa coisa aqui. Eu me iludi pelos valores maiores e menores, mas na verdade aqui é ao contrário, né? É 174 e 169 e 174. Aí quando você faz essa conta toda, e depois você vai fazer isso muito bem, vai dar 173 graus, ok? E para lá, mesma coisa, a conta é a mesma. Esse mesmo lado aqui, né? 0,12 menos 0,10 sobre 0,20 menos 0,10, só que desse lado vai ser FCAC menos 0,99 sobre 0,97 menos 0,99. E aí, quando você faz essa conta, o FCAC ele dá 0,986. 0,986, tá? Interpolaçãozinha, só relembrei como vocês já fizeram isso muito interno, em várias disciplinas. Eu só quis relembrar para vocês, tá? Como foi feito. E aí aqui, qual é o número de correias necessárias? Bom,
ele pegou a potência projetada pela potência por correia, achou a potência por correia aqui, através dessa conta, deu 1,5. Então, eu preciso de duas correias. Não existe uma correia e meia, duas correias. Então, a transmissão usará duas correias a 60 em power 2. Tá? E agora começa os esforços na transmissão. Beleza? Vamos começar agora com o esforço na transmissão. Torque, aquela fórmula que a gente já sabe calcular. 30P sobre πn, π vezes rotação. E aí pegou a potência do motor, né? Converteu para watts, e aí achou o torque em Nm, momento torçou 1. E aí, com o momento torçou 1, ele acha a força inicial. Força inicial é igual ao momento torçou pelo raio. Aí colocou uma fórmula aqui, 2mt sobre d, que dá no mesmo, que d sobre 2 é igual ao raio. E chegou na força inicial de 125 newtons, a força tangencial. Beleza? Lembrando que a observação aqui, o diâmetro da polia foi transformado em metro, para achar a força em newton, porque aqui o torque estava em newton-metro. Gente, só corrigindo aqui, esse livro é doido. É newton vezes metro. Ok? E aí ele continuou. F1 sobre F2 é igual a exponencial de μ vezes alfa radiano. E o F1 menos F2 é igual a Ft. Aí ele sabe que o coeficiente de atrito é 0,25, porque foi dado. O ângulo aqui é 173 graus. Eles têm que multiplicar isso, transformar isso em radiano. Em radiano deu 3,02. Então o que a gente faz agora? Quanto é o F1 sobre F2? É igual a o exponencial de quem? 0,25 vezes 3,02. Aqui é só botar o E na calculadora de vocês, tá, gente? E achou que isso vale 2,13. Ou seja, F1 é igual aproximadamente 2,3 F2. E aí, substituindo a equação 1 na equação 2, né? Você tem que F1 menos F2 é igual a Ft, 2,3 F2 menos F2 é igual a 125, e aí ele achou F2 igual a 110 e, consequentemente, F1 igual a 235 newtons. Sistemazinho, tá? Isso aqui é um sistema. Duas equações e duas incógnitas. Ok? E aí, continuando, ele acha a força resultante. Aplica na fórmula e achou ela 345 newtons. Beleza, galera? Alguém ficou com alguma dúvida em algum ponto específico desse exercício? Alguma leitura de algum gráfico, alguma coisa do tipo? Por enquanto não, vamos ver depois. É só receita de bolo, ok? É só receita de bolo. E esse já vamos ver depois, já pode começar agora. Tem um exercício proposto para vocês, tá? Exercício proposto para vocês e vocês podem usar essa meia hora de aula que falta para começar a fazer esse exercício aí, ok? Começar a fazer. Inclusive, eu posso até avisar vocês que vocês começam fazendo essa aula, aí na segunda-feira eu corrijo esse exercício, tá? Faço ele com vocês e já passo uma lista de exercícios para vocês fazerem, porque Correios, assim, é só isso mesmo, tá? Só isso mesmo. Então, eu faço esse exercício na aula segunda, faço mais um, e aí já passo uma listinha para vocês lá no pontinho de Correios, tá? Pode até pensar uma situação real para dimensionar uma correia, beleza? Eu vou salvar o slide, eu vou salvar em PDF aqui, já vou mandar no WhatsApp de vocês logo, já vou já mando isso para vocês, que aí você já fica registrado e já pode usar para poder tentar fazer essa atividade, tá? E vou mandar também as tabelas em PDF, que aí você já consegue utilizar ela também no exercício, beleza?